Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com meus amigos André, Noel, Matheus e Bruno, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast para quem se interessa por tudo relacionado à ortopedia. Se você é aluno, residente, ortopedista novo, ortopedista velho, a gente está aqui para falar sobre tudo que está relacionado com o nosso mundo e tem muita coisa interessante para a gente falar. Não se esquece de seguir a gente onde você ouve, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. E se você está vendo a gente no YouTube, também aperta o botãozinho ali embaixo de seguir, que você vai receber as notificações de quando a gente tiver com episódios novos. Então estamos agora no 25º episódio do Muito Além do Gesso. Estamos completando um quarto do século, 25 episódios. E vamos falar hoje sobre um tema super importante, um tema que infelizmente é muito pouco discutido, e na verdade um tema que foge só da ortopedia, é um tema que está em toda a nossa sociedade e que tem sido felizmente cada vez mais discutido, mas é um tema que a gente sempre tem muito a aprender. E a gente vai falar hoje sobre racismo. E para falar sobre racismo, a gente convidou aqui duas alunas da faculdade, a Stephanie e a Larissa, que são super engajadas com o movimento antirracista. Elas vão contar para a gente bastante das iniciativas que elas estão envolvidas lá na faculdade de medicina, e a gente vai conversar aqui e principalmente nós vamos aprender muito com elas. Stephanie, Larissa, se vocês puderem se apresentar aqui pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, eu sou estudante do 3º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e como o Leandro falou, sigo engajada desde o 1º ano, na luta antirracista na faculdade, e não só dentro da faculdade, mas também em todos os outros espaços que eu acabo ocupando, e espero que essa conversa seja muito proveitosa, não só para vocês, mas para a gente também, acho que para todo mundo que vai escutar e vai nos assistir, e é isso. Aê, seja muito bem-vinda! Agora você, Stephanie. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie Marinho, eu também sou estudante de medicina na Universidade de São Paulo, estou no 2º ano. Eu faço parte da gestão do Núcleo AIE, a Larissa também. E também a gente está muito engajada na luta antirracista. Eu, desde o ano passado, eu entrei, já conheci o AIE, já fiquei fascinada e comecei a participar de tudo que tinha para participar. E atualmente desenvolvo iniciação científica, pautando também um pouquinho essa questão essa questão racial, né? Eu pauto essa questão nos estudos que eu estou desenvolvendo, e é isso, eu acho que o episódio vai ser muito produtivo, a gente vai aproveitar muito e aprender bastante coisa, né? Uns com os outros. A gente tem bastante a aprender também. Stephanie, muito bem-vinda também. Agora explica para as pessoas, que nem eu, que não tem a menor ideia o que é o Núcleo AIE, que fala? Isso, ai meu Deus, acabei não falando. O Núcleo AIE é o coletivo negro da Faculdade de Medicina da USP, e aí ele abrange as pessoas, foi criado para o acolhimento dos alunos negros na faculdade, né, nos cursos de medicina, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Legal, obrigado. Bacana. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para vocês de uma questão que a gente já conversou antes, né? Que a questão sobre, por exemplo, agora você usou o movimento negro, né? E eu vejo também muito vocês usando, quando vocês postam as coisas nas redes sociais de vocês, sobre o movimento preto, sobre a questão preta. E honestamente eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu tinha uma impressão antes de que chamar alguém e falar que é preto seria uma coisa até racista, na verdade, né? E eu queria saber de vocês como funciona a questão mesmo de nomenclatura, né? Se é adequado chamar alguém de preto, ou se a gente tem que usar negro, quando que a gente usa uma ou outra? Excelente questão, Leandro. Acho que isso não deve ser uma dúvida só sua, acho que isso também é uma dúvida de muitas pessoas, e eu sinto, né, que em cada espaço que eu vou e cada lugar que eu vou, essa questão acaba se repetindo, né? Então, de acordo com o IBGE, a pessoa negra no Brasil, né, isso aí a gente tem que deixar bem delimitado, que é uma questão, né, do movimento do Brasil mesmo, as pessoas negras correspondem ao grupo de pretos e pardos, sendo as pessoas pretas aquelas mais retintas, né, enfim, com menos traços de miscigenação, e as pessoas pardas seria essa outra parte da população que se autodeclara negra no final, né? Então, é uma questão de identificação, de fato, né? Então, você vai perguntar para uma pessoa como ela se identifica e aí ela vai te falar, né?
O ponto, que eu acho que pode ser o ponto do seu incômodo, né, e não só o seu, mas como o incômodo de outras pessoas, de falar isso de pessoa preta, é desse traço do racismo nessa nossa sociedade. Então, a gente sempre tentou, no Brasil, atenuar a negritude das pessoas. Então, quanto menos preto, parecia que era mais passivo, né, de passabilidade nos lugares. Então, isso acabou perpassando também como as pessoas encaram, né, enxergam o ser negro no Brasil. Então, ser preto não é nenhuma ofensa. Se você falar para mim, a Larissa, né, ela é bem engajada nessa questão preta e tal, tudo, eu vou ficar lisonjeada, né, acho que a gente tem que começar a transpor isso. E quanto mais a gente discute, mais a gente se apropria do tema. Então, por isso que é muito bacana a gente, né, conversar sobre isso aqui agora, porque vocês vão ver que não precisa ter esse medo, não precisa ter esse desconforto. E, claro, isso é um traço muito, muito significativo de como o racismo também impacta até na nossa linguagem, né? Que, enfim, mas, resumindo, preto não é nenhum xingamento, não é racista, não é nada disso, tá? E na classificação do IBGE é uma parte do ser negro no Brasil. E já que nós estamos falando de linguagem, vou aproveitar um pouquinho esse gancho, nem falei que ia perguntar, hein, já cruzei todo mundo. Mas existe a linguagem falada, existe uma linguagem que ela é mais, como dizer, ela é mais sutil, só que ela pode não ser nada sutil quando a gente fala em racismo. Como eu acho que a gente só percebe isso, muitas vezes, perguntando para as outras pessoas. Tá? Uma vez eu estava conversando com um grande amigo, ele é negro, ele é preto, ou seja, a melhor maneira de se chamar, e ele falou que ele achava muito normal as pessoas mudarem o lado da calçada quando ele estava andando. Tem alguma coisa que vocês sentem numa faculdade de medicina, essa linguagem não falada, uma coisa esquisita, que não é esquisita, que é errada, vamos dar o nome certo às coisas, e que muitas vezes as outras pessoas que não passam por isso, elas não conseguem imaginar muitas vezes. Vocês conseguem dizer pra gente? Bom, isso que você fala é muito verdade, André. Isso acontece bastante, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo fora da faculdade de medicina e depois eu vou trazer para dentro da faculdade, né? Então, assim, a gente costuma brincar, né? Se você é a pessoa, eu não sei se eu sou negro. Pessoa negra, ela sabe que é negra. Pessoa negra, ela entra numa loja, ela toma o cuidado para não colocar a mão no bolso, para não acharem que ela tá guardando alguma coisa, ela toma cuidado para pegar o celular devagar. No caso do homem preto, ele anda na rua, ele tem que andar sem o fone de ouvido, porque se a polícia mandar parar e ele não parar, ele pode morrer com aquilo. Então, são coisas que vão bem além do, uma sensação esquisita. Às vezes a pessoa, ela paga com a vida por essa sensação esquisita, né? Na faculdade de medicina, isso existe, mas assim, não é uma coisa explícita, né? É uma coisa mais do preconceito, do racismo estrutural. As pessoas, elas fazem as coisas, muitas vezes elas não sentem, que elas não percebem que estão fazendo aquilo, mas quem passa por aquilo, sente aquilo, sabe? Não tem um espaço que eu chego para sentar numa mesa, a pessoa vai e levanta da mesa porque eu sou negra, não. Mas não rola uma identificação, não tem aquilo, por exemplo, você chega no espaço e você não se identifica com as pessoas que estão ali. Então, muitas vezes, a gente, como negra, a gente chega e as pessoas estão, sei lá, conversando sobre um assunto que não faz parte da gente, ou então tem pessoas que não são, que não passaram pelas mesmas coisas que a gente, então a gente se sente excluído socialmente, mais no sentido social essa coisa acontece na faculdade, entende? Não uma coisa mais explícita. Então, acho que é isso. Se a Lari quiser complementar... Eu só queria falar, né, que tem um ponto bem importante, que isso é uma microagressão, né, isso a gente percebe muito nessas sutilezas, né, eu acho que isso até, enfim, virou uma pauta bem importante para mim, né, que eu faço parte de uma equipe de cirurgia, e durante essas minhas participações em cirurgia, nos grandes hospitais, em São Paulo, eu passei algumas dessas questões de forma bem veemente, né, então, quando eu uso roupa de centro cirúrgico verde, né, a roupa que médico usa, eu sempre sou encarada, sempre as pessoas me olham e ficam assim, né,
nossa, né? E tem outras que não só olham como perguntam, né? Falam assim, então, mas você é o quê? Né? Assim, você, né? Será que você tá com a roupa certa? Eu já ouvi isso algumas vezes. Então, eu acho que isso fica muito no campo da microagressão, André. As pessoas nunca vão chegar na gente, né? Eu acho que nunca, né? Espero que não até. Mas assim, elas nunca vão chegar na gente e vão xingar, vão, igual a Steph falou, ou vão levantar da mesa quando a gente se sentar, mas elas perguntam se a cor da roupa tá certa, se a gente tem certeza do que a gente está falando durante alguma discussão sobre a graduação. Então, eu acho que fica muito nesse campo. Ô, Lari, eu vou pegar um... Desculpa, só para fechar, lá, tranquilo. Que eu acho que muitas vezes quando as pessoas falam sobre preconceito e racismo, elas pensam naquela agressão super explícita, naquela agressão, um xingamento, naquela agressão até, muitas vezes até física. E eu tenho a sensação que essa soma infinita dessas microagressões, muitas vezes ela é tão danosa quanto. Ou pior, né? E a gente não sabe se a gente não pergunta. Então, assim, justamente a ideia é perguntar para mudar. Assim, perguntar, obviamente que a pergunta não ia ser se sua roupa está certa, mas eu acho que a gente tem esse papel de tentar transmitir, assim, de se entender e tentar transmitir uma boa mensagem. Eu estou aprendendo demais aqui nesse podcast e eu tentei me preparar um pouquinho antes, que é um assunto que eu não domino muito, e eu comecei a tentar ler um pouquinho sobre diversidade racial na ortopedia. E tem, acho que quase nada publicado nisso no Brasil, mas tem muita coisa nos Estados Unidos, então tem muita publicação disso, e eu fui dar uma olhada. E aí eu vi alguns dados interessantes, por que é importante a diversidade na ortopedia. Então, eu sei que vocês não são ortopedistas, mas já vi que a Larissa tem um potencial ortopédico, que já falou que já faz parte de um grupo de cirurgia, fica aí o convite e o desafio, de que os pacientes que lá, acho que o termo muito em inglês usado, African Americans, né, que seriam negros ou pretos, eles têm maior mortalidade pós-operatória, eles têm menor taxa de indicação cirúrgica de ambulatórios. Então, o que eles quiseram dizer? Eles falaram que o mesmo tipo de paciente da mesma classe social, o African American, ele era menos operado, tinha menos atenção, e uma das medidas que aquele serviço de ortopedia utilizou foi formar mais médicos ortopedistas negros. Então, eu sei que vocês defendem a bandeira, eu não sei o quanto que essa bandeira é defendida por vocês, se vocês chegam a pensar nisso, do tipo, o quanto que isso pode melhorar o próprio atendimento, e se vocês já passaram em alguma situação semelhante, se puderem falar. Nossa, eu acho que essa pergunta também é uma pergunta muito, muito boa, assim, porque, de fato, as publicações que existem no Brasil, elas são bem incipientes quando a gente fala de saúde da população negra, né, então, aqui eu vou usar esse termo porque é o termo que é mais utilizado, né, do Brasil, assim, mas pensando nessas questões de como as pessoas negras são tratadas no serviço e de como essa identificação é importante, é absurdo, assim. A gente tem dados de que melhora até a mortalidade infantil, os índices de mortalidade infantil diminuem quando os bebês que nascem negros são tratados por profissionais negros, né? Então, eu acho que esse assunto tem que ser, assim, muito difundido e tem que ter muito mais publicações nesse sentido. Então, eu acho que, de fato, quando existe essa identificação, melhora muito o prognóstico, né, desses pacientes. E pensando, né, na realidade atual, eu vejo, né, nessas cirurgias que eu disse, né, que a maior parte dos pacientes, eles são brancos. E não porque não porque não existe pessoas negras com câncer coloretal, que é basicamente o que a equipe atende. Mas é porque, de fato... Oi? Podia ser ortopedia. Legal. Então, quem sabe, né? A gente nunca diz nunca. Mas é porque, de fato, essas pessoas, né, não chegam num serviço de ponta, num serviço de qualidade, assim, é difícil mesmo. Então, a importância da formação de médicos negros, de todos os profissionais de saúde negros, é imprescindível para uma melhor adesão e até uma melhor identificação dessa relação médico-paciente no final, né, do tratamento, enfim.
Só para trazer mais um pouquinho de informação, né, para essa fala da Lari, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas hoje é dia 13 de maio, hoje é comemorada, né, a abolição da escravidão no Brasil, e acho importante a gente falar sobre isso, porque essa pergunta vai muito de encontro a isso, né, você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra, mas eu vou explicar, vou chegar lá. Então é assim, você tem o processo de libertação dos escravos, e você não tem uma política reparatória para essas pessoas, então elas simplesmente são deixadas à margem e elas que precisam correr atrás para poder sobreviver naquela sociedade da época. E a partir de então, as pessoas negras se tornam um problema para a sociedade naquela época, né? Então você vê uma tendência à animalização das pessoas negras e a uma exclusão social dessas pessoas. E isso vai se refletir lá na frente no sistema de saúde. Então, as pessoas que... Você tem ali toda uma estrutura que tratam essas pessoas como animais mesmo, elas são vistas ou tratadas como animais, então você chega no sistema de saúde lá na frente, e essas pessoas, elas vão receber menos atenção, elas vão receber menos empatia pelas pessoas que são diferentes dela. Então, daí vem a importância de você ter pessoas negras no serviço de saúde, porque ela olha, ela vê um ser humano ali, ela não vê alguma coisa, tem uma coisa estranha nessa pessoa, não sei porque eu não consigo vê-la da mesma forma que eu vejo as outras pessoas. Tudo isso está no racismo estrutural, uma coisa histórica, sabe? Então, daí a importância da gente ter essa diversidade no sistema de saúde. Muito legal que você comentou, só complementando, Stephanie e Larissa, que o paper que eu li, que inclusive vai estar na página do Instagram do Muito Além do Gesso, de que o residente de ortopedia nos Estados Unidos, assim como no Brasil, ele tem muito poder de escolha das coisas, né? O residente, ele é empoderado, né? O residente, o assistente. Então, a gente sabe que as filas das cirurgias de prótese de quadril, né, Leandro? Sempre eu. É verdade, né? Tem muita fila, né? A gente sabe que deveria ser uma fila, né? Mas a gente sabe que, felizmente ou infelizmente, as coisas às vezes são mais pessoais, às vezes as coisas são isso. Então, uma coisa que eu nunca tinha me tocado, né? Talvez realmente esse racismo estrutural tenha uma influência maior do que a gente imaginava, né? Do que eu imaginava, que talvez isso já está sendo publicado lá fora, uma coisa que eu nem tinha me tocado, né? Então, não sei se vocês concordam com essa afirmação. Claro, e assim, né, a diversidade, e aí a gente entra nesse ponto, né, da importância da diversidade. A gente nunca vai discutir, a gente nunca vai saber de temas que não são sensíveis a nós, né, existem coisas que, de fato, quando não faz parte da nossa realidade, fica difícil da gente, por nós mesmos, irmos atrás dessas informações. Então, é por isso que em todos os lugares, seja na ortopedia, seja na coloproctologia, seja na atenção primária, a gente precisa de pessoas de todos os jeitos. A gente precisa de pessoas negras, de pessoas brancas, de asiáticos, de homossexuais, de tudo, de todo mundo, porque isso traz discussão, e discussão traz conhecimento, né? Acho que é isso. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se é o Leandro. Pode ir, eu vou depois. Não, a Stephanie falou uma coisa que me chamou a atenção sobre uma política de reparação, né? E muito do que se fala sobre isso, a gente entra um pouquinho na conversa das cotas. O que vocês acham disso? É uma política adequada? Funciona? Está na proporção certa? Como é que vocês veem isso? Então, peraí que eu já vou... A minha pergunta era sobre isso, então eu já vou emendar aqui, né? Porque um dos motivos que honestamente motivou muito esse podcast foi uma questão relacionada à parte das cotas, né? Porque o núcleo AIERA da faculdade está engajado numa questão de combate a fraudes na relação das cotas, né? E foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Porque como eu acho interessante a fala que a Stephanie trouxe, de tipo, se você é negro, você sabe que você é negro. Então, para mim, tinha uma questão um pouco de, poxa, é difícil julgar isso se a pessoa foi lá e marcou que ela é negra e tá chamando a cota para ela, acabou, entendeu? Vocês estão defendendo a questão da banca, né? Eu não sei se tem um nome correto que eu sei que vocês vão comentar. Então, dentro da pergunta do André, se puderem comentar sobre a questão da cota e essa questão das fraudes, eu acho que é interessante porque nem todo mundo sabe sobre isso. Vocês não precisam fazer a mesma ordem, tá? Se quiser, Larissa, vai. Quem quiser, chama aí, vai. Eu acho que eu posso comentar sobre isso. Então, a primeira pergunta foi em relação às cotas. O que a gente acha, né? Bom, a cota... tiveram vários
várias conferências e várias iniciativas internacionais no sentido de reparação histórica da população negra a nível mundial. E a partir disso, você tem a implementação de políticas públicas nos países mesmo, né? E no Brasil não foi diferente. Nós temos a Conferência de Durban, que aconteceu em 2002, se não me engano, na África do Sul, e a partir dela o Brasil assumiu uma série de compromissos para poder fazer uma inclusão e também elaborar políticas para reparação histórica da população negra, e parte dessas políticas afirmativas, posteriormente, aconteceu a lei de cotas. Surgiu a lei de cotas para promover a inclusão da população negra em espaços que eram majoritariamente ocupados por pessoas brancas e pela elite brasileira. Bom, dessa política, que é interessante a gente saber, vou só trazer a divisão, né? Então, das vagas que são ofertadas no ensino superior público, inicialmente foi nos federais e depois os estaduais aderiram também. Então, 50% dessas vagas são destinadas a pessoas oriundas do ensino médio público. Desses 50%, 25% é reservado para quem tem renda igual ou inferior a um salário bruta, né? Igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita, e a outra é superior a isso. E dentro desses 25%, em cada um deles, você tem uma reserva para pessoas negras proporcional ao último censo do IBGE daquele ano, né? Então é isso, essa é a divisão. Então, só para vocês entenderem por que eu trouxe isso, para vocês verem que, apesar de, sim, a política de cotas ela é importante para você promover a inclusão dessas pessoas nesses espaços, no entanto, ela é insuficiente, porque você vê que é um percentual muito pequeno de pessoas que está entrando, e essa política ela é limitada. Então, esse 50% que eu falei que é reservado para quem vem do ensino médio público, ele chegou a 50% este ano, aliás, o ano de 2020, né? Foi o ano que as pessoas entraram, não, desculpa, 2021, é o ano que as pessoas entraram atingindo esse 50% das cotas. Então, assim, no início, começaram com 12,5% reservando para essas cotas. Então, é uma coisa progressiva, mas atingiu esse teto de 50%, então não vai aumentar a partir daqui. No entanto, você tem, por exemplo, escolas médicas privadas, né, que não têm política de cotas de inclusão, que estão aumentando cada vez mais. Então, você não tem inclusão de pessoas negras nesses espaços. Então, você tem um limite para a inclusão das pessoas negras em universidades públicas, mas não tem universidades privadas. Então, é muito interessante isso. Então, sim, a política de cotas ela é extremamente importante para a inclusão dessas pessoas, apesar de insuficiente. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre a questão da banca que o Leandro falou. Se a Lari quiser comentar um pouquinho sobre as cotas. Sim, eu acho que só respondendo a primeira pergunta, eu vou nessa mesma linha da Stephanie. Eu acho a política muito importante, ela é imprescindível como um objeto de inclusão. No entanto, ela tem as suas limitações, como a maior parte das políticas públicas. Só que a gente não pode tirar o peso e a importância dela enquanto política de inclusão. Eu entrei por cotas raciais. E se não fossem as cotas, muito provavelmente eu não estaria na faculdade. Porque se a gente faz essa inclusão, se a gente faz essa intersecção, né, entre raça e classe, eu ficaria muito atrás, né, nessa linha, né, de largada. Então, eu acho que isso mostra também o quanto o racismo e o racismo estrutural e o dia, né, depois da abolição, o que foi feito e o que foi feito para reparar essa questão, enfim. Agora, falando um pouquinho, né, da segunda pergunta, desse nosso engajamento em relação às fraudes, né, é que o ser negro no Brasil é muito problemático nesse sentido, né, porque as pessoas acham que a cota é uma vantagem, né, algumas pessoas que têm um pouco de desvio de caráter, eu vou assim dizer, elas acham que as cotas são uma vantagem, mas assim, não tem vantagem nenhuma você ser excluído socialmente. Eu acho que isso mostra o quanto o Estado foi ineficiente nas suas estruturas, e agora ele precisa fazer alguma coisa para incluir. Então aí vem o papel das cotas, né, a cota funciona como um curativo ali, né, você põe um curativo para tratar um problema que é enorme, uma super lesão, mas você trata ali na superfície, beleza, você tratou, mas não é ainda aquilo que vai fazer a gente ter equidade. E por que vem o papel dessa luta da banca, né? A gente vê que existem pessoas que acham ainda que a cota é uma vantagem. Então, fica nessa coisa, mas o meu bisavô é negro,
o meu avô é pardo, então eu também me considero como pardo. E não é assim, né? Tudo tem que ir de encontro, né? Tem que ir de acordo com a heteroidentificação. Então, é como eu sou lida nessa sociedade. A gente tá aqui com vocês, né? Eu e a Stephanie, e assim, claramente, não tem mais ninguém negro aqui, né? Eu acho que vocês entendem o que eu tô dizendo. Então, como nós somos lidas pela sociedade? Nós somos lidas como mulheres negras. Então, por que é importante ter uma banca de heteroidentificação? Para garantir que pessoas que são lidas de forma excludente nessa sociedade ingressem em um curso elitizado como a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por exemplo. Então, é isso. As cotas têm que ser para quem, né, estão destinados. E não porque ela é uma vantagem, mas porque ela é uma política reparadora. Lari, mas desculpa, na prática, como aconteceria uma banca dessas? Nossa, aí são várias discussões. Desculpa, Existem vários realmente, mas modelos. sendo bem objetivo, assim, qual que seria um modelo que a Lari, Sim. por exemplo, olharia e falasse, nossa, esse é um bom jeito de começar, só para exemplificar, para aprender Claro. mesmo. Sim, sem dúvida. Não, e eu digo assim que é uma super discussão, porque como a Faculdade de Medicina ainda não tem, a gente já levou alguns modelos de que já funcionam, né? Por exemplo, na Unesp, eles têm uma banca bem interessante, porque, assim, né, o argumento das faculdades é que não existem docentes o suficiente, né, docentes negros o suficiente para fazer as bancas, né? Porque, na verdade, precisa ter pessoas brancas e pessoas negras compondo, né, até para não ter, assim, vieses, né, falar que foi uma banca enviesada. Então, tem que ter pessoas, né, de raças diferentes, então tem que ter pessoas brancas, pessoas negras, e né, nesse caso da Unesp, tem alunos e funcionários da faculdade, não necessariamente docentes. Então, ficariam mais ou menos 5 a 6 pessoas, né, Stephanie, me corrija se eu estiver errado. Ficariam de 5 a 6 pessoas. A pessoa, né, que está concorrendo à vaga entra na sala, né, a banca olha, avalia, então faz essa heteroidentificação, né, avalia nesse sentido, olha para a pessoa, vê como ela seria lida. E não precisa falar nada, não tem nenhuma interação. Então, aí tem a unanimidade, e se não tiver unanimidade, passa por outra banca. Entendeu? É mais ou menos assim a logística. Mas não tem nenhuma interação. É de fato para saber como que é a leitura social dessa pessoa. Esté, se você quiser complementar alguma coisa, se você acha que ficou incompleto. Foi perfeita, Mari, foi perfeito. Tem vários modelos de banca. Eu mesma passei por uma banca antes de passar na USP. Eu passei na Federal Fluminense em 2019, em medicina também. E eu passei por uma banca de heteroidentificação. E aí tinha um modelo um pouquinho diferente desse do que a Lari falou. Eu entrei numa sala, tinham 3 pessoas. Eram 2 negras e um homem branco. E assim, eu cheguei, eles... Como você se autodeclara? Eu falei, negra. Então tá bom. Acabou. É isso. Essa é a banca de heteroidentificação. E isso poupa um problema enorme, porque quando uma pessoa branca assume a vaga de uma pessoa negra, você retrocede demais. Uma política que era para incluir pessoas negras, você inclui mais pessoas brancas quando você tem a fraude, e quando você tem a faculdade demorando para fazer análise de um processo de fraude, ela está permitindo que aquela pessoa negra continue ocupando uma vaga, aquela pessoa branca continue ocupando uma vaga que não era dela, e ao longo prazo, você vai ter essa pessoa negra, mesmo que futuramente a faculdade julgue e venha a expulsar uma pessoa que fraudou cotas posteriormente, aquela pessoa negra já perdeu a vaga, aquela pessoa negra que deveria estar ocupando a vaga, né? Então você atrasa muito a inclusão dessas pessoas e isso vai ter reflexos lá no futuro, no mercado de trabalho. Quem que está se formando? Você vê, isso se reflete, por exemplo, no que o Noel falou, que você tem um percentual menor de pessoas negras na ortopedia, em todas as áreas você vai ter menos pessoas negras, e aí vira um ciclo vicioso. Por quê? As pessoas negras, elas não têm acesso a uma educação de base boa, então ela precisa da política de cotas para ter essa inclusão no ensino superior, e aí, quando ela entra, ela vai tentar se formar, e se formando, talvez ela consiga dar um futuro melhor para as próximas gerações, para o filho dela, e assim por diante. Quando você tem essa política sendo deturpada, né, por uma fraude, você permite que toda uma geração que poderia melhorar a partir dessa política de inclusão não tenha essa oportunidade, entende? Então, acho que é só isso que eu queria comentar. Eu vou fazer um comentário, assim, que eu acho que ele é um pouco... Eu acho que muitas vezes quando a gente usa... Eu acho que até as instituições têm dificuldade em abordar o tema.
e começam a colocar critérios em cima de critérios sem deixar uma clareza para onde a gente quer chegar. Eu vou usar aqui um exemplo. Se a gente for pensar no vestibular, eu sei que ele mudou um pouquinho, mas basicamente você tem uma fase onde você faz xizinho em alguma alternativa e uma outra onde você escreve um pouquinho de coisa. Pronto. Era essa a seleção na minha época e continua sendo. Tá? Assim, resumindo uma seleção de faculdade, tanto faz o resto. Se você anda em linha reta, se você pula, se você fez algum projeto social, enfim, você não usa outros critérios, você só usa esses dois para colocar. E aí depois você pega e, com a entrada de cotas, sensação que eu tive, porque eu vivenciei isso, eu acho que foi logo que eu me formei, ou na sequência, eu não lembro exatamente quando começou. Eu vim da Universidade Federal de São Paulo, que, se eu não me engano, eu acho que foi a primeira de São Paulo, onde isso aconteceu. Mas, assim, meio que veio a lei e começaram, não é que foi uma iniciativa orgânica da faculdade ou algo do gênero. Assim, talvez a faculdade deva dizer, olha, a gente entende que isso é importante, a gente pretende formar de um grupo de 100 médicos, 25 negros, 2 índios, bababá, 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 para que num projeto de 25 anos para frente a gente tenha essa demografia de médicos, e aí vamos criar os critérios. Eu acho que um remendo em cima do outro, ele fica, entre aspas, difícil até para você estabelecer bem os critérios. E eu acho que falta isso de iniciativa própria da faculdade, não uma coisa que você vai somando um critério em cima do outro, né? Exato. Não. Acho que é um problema brasileiro, né? Como tudo tem falta de planejamento. Infelizmente, né? Falta um pouquinho de planejamento melhor. Eu queria dar um comentário primeiro. Eu acho muito legal essa conversa, porque, infelizmente, como a Lari comentou, tem muita gente ainda que acha que as cotas são erradas, vê essa questão de vantagem e tal. Mas eu acho que é muito fácil para uma pessoa falar alguma coisa dessa sem nunca ter conversado com um aluno que é cotista, de ver, poxa, é impressionante falar com vocês, assim, sabe? Uma coisa que tem sido muito legal do podcast é conhecer a galera mais jovem, assim, como o Matheus e o Bruno estão aqui com a gente. Eu fico muito impressionado e fico muito humilde de pensar que, cara, eu era zero, tinha conhecimento e iniciativa como eu vejo vocês tendo quando eu estava na pele de vocês. Então eu acho que é muito legal e eu acho que isso gera uma empatia muito bacana para quem sabe a gente conseguir ajudar a mudar um pouco a cabeça das pessoas que têm essas mentalidades. E indo para a minha pergunta, uma coisa até que a gente conversou um pouquinho antes, honestamente, assim, hoje em dia, existem pessoas que eu acho que fazem um trabalho negativo nessa parte de defesa de, seja se a gente está falando de diversidade racial, se a gente está falando de diversidade de gênero e tal, porque são pessoas, acho que tem aí um lado muito, vamos chamar de quase bélico, assim, né, de também achar que daí tudo é muito ruim, que todo mundo tá fazendo mal, entendeu? E até acho que a gente aqui, o André e o Noel, como judeus, até acho que a gente brinca também, que tem gente que olha e acha que tudo é antissemitismo e tal, e obviamente tem, a gente já sentiu na pele também. É diferente porque não é fenotípico, né? Pelo menos não a gente, que não usa roupa típica e tal. Mas com certeza existe preconceito também. Então, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco como vocês veem essa questão de, às vezes, algumas pessoas que levam para um lado que acaba atrapalhando até a causa, entendeu? E sendo bem honesto, assim, às vezes pra gente aqui, esse é um episódio que a gente fica meio tenso de fazer, sabe? Que dá medo de falar alguma coisa que eventualmente vocês podem não gostar, ou acho que não tanto vocês, né? Porque a gente já tem um relacionamento, então é muito diferente quando você tem um relacionamento, né? Você sabe que se alguém tá falando alguma coisa, realmente não é por mal, é por ignorância mesmo, mas de repente, a gente tá soltando isso daqui pra rede, né, de repente alguém vai ouvir e falar assim, nossa, eu não acredito que o Leandro falou isso, que o Noel falou isso. Então como você vê essa questão das pessoas talvez levem para um lado um pouco exagerado a questão? Fica só a dica aqui antes de responder que esse episódio não foi editado, tá? Então ninguém falou nenhuma besteira até agora. Agora pode responder, Larissa e Stephanie. Pode começar, Steph, se você quiser. Tá, eu vou falar sobre isso. A gente teve um papo antes com o Leandro há um tempo atrás e a gente conversou sobre isso, né? Eu perguntei pra ele, Leandro, você assiste Big Brother? E ele falou, não, eu não assisto Big Brother. E eu tô falando isso porque se eventualmente tiver alguém que assiste Big Brother, viu a Lumena.
Não tem exemplo maior do que isso, que é uma pessoa que ela faz dependendo de como a pessoa se posiciona e como ela faz isso, realmente ela gera um prejuízo para a causa, porque ela tira o valor de algo que é extremamente importante e ela cria uma aversão, as pessoas começam a ter aversão, não tem um diálogo, você só vai aprender se você tiver um diálogo, se você não para, você não pode assumir que todo mundo, que todo mundo sabe tudo, é aquilo que a Lari falou, né, calma gente, a gente precisa dialogar, as pessoas não sabem tudo, elas não sabem aquilo que elas não são, aquilo a que elas não estão expostas, ela não tem como saber aquilo, ter um conhecimento prévio daquilo, então a gente tem que ter paciência para falar, olha, isso daqui não foi legal, aquilo ali não foi legal, mas respeitar as pessoas, sabe? São seres humanos, ninguém sabe de tudo. Então a gente tem que respeitar as pessoas, apontar sim as coisas que precisam ser apontadas, mas sempre com muito respeito. Então eu acho que é isso, é importante, respeito é importante. Claro, e também, né, eu lembro que eu até brinquei com o Leandro, eu falei assim, existem pessoas que têm um pensamento muito engessado, então não tem, né, não dá pra você pegar ali e falar assim, nossa, gente, né, todo mundo, o movimento negro é unificado, né, todo mundo tem o mesmo ponto de vista, exato, né, todo mundo tem o mesmo ponto de vista, e não é assim, né, a gente tem as nossas diversidades, e claro que existem essas pessoas que acabam levando por um lado que não é proveitoso. Eu acho que é mais danoso para essas pessoas não conseguirem dialogar e não conseguirem, né, ter essas discussões à tona do que a gente que tenta, né, ter esse lado. Eu acho que a gente tem que aproveitar o reformismo dos espaços, porque dificilmente a gente vai conseguir fazer muitas coisas, né, na luta ali, na revolução. Eu acho que o diálogo é um caminho muito importante. Eu acho que é difícil, né? É difícil eu também me colocar nesse papel de falar que as pessoas estão lá fazendo, sei lá, uma militância errada. Talvez seja uma militância errada, mas quem sou eu também, né? Eu acho que eu não entendo. Eu tenho conhecimento da minha dor, né? Do meu papel, não do papel do outro. Então, acho que a gente fica nesse imbróglio aí. E eu quero fazer. Vai lá, Stephanie, desculpa. Só para complementar, é assim, muitas dessas pessoas que fazem essa militância errada que a Lari falou, elas têm o argumento de que, ok, para aquela pessoa que talvez ela esteja cometendo essa microagressão, é a primeira vez. Então, muitas pessoas acham que, eu preciso ser ensinada porque foi a primeira vez que eu fiz isso, mas a pessoa que está recebendo aquela agressão não é a primeira vez que ela está sendo vítima daquilo, entende? Então, tem os dois lados. No entanto, eu continuo defendendo, por mais que não seja a primeira vez, isso não te dá o direito de chegar apontando o dedo para a pessoa e falando, você tem que agir assim, assim, assado, porque ninguém é obrigado a nada, sabe? Então você trata as pessoas com respeito, porque o que você está pedindo, na prática, é respeito, respeita a pessoa que você é, entendeu? E se vocês pudessem desenhar o que vocês querem de uma faculdade daqui para frente, de uma demografia, de uma coisa médica, como é que vocês fariam? Tá aí uma página em branco. Diz aí, como é que vocês acham que é putz, se a gente fizer isso, eu acho que daqui a 20 anos a gente vai ter uma coisa melhor. Stephanie é pesquisadora da demografia médica, então eu acho que nada mais justo né? Então, ela é super, ela pesquisa a demografia médica do estudo do professor Mário Schaeffer, né? Olha eu aqui falando sobre a vida da Stephanie. Mas eu acho, assim, eu vou começar, né? Eu tendo essa folha em branco, né? Eu acho que eu, com certeza, primeiro eu pensaria desde o início, né? Eu acho que o grande problema do Brasil e das questões que a gente tem hoje é porque a gente não soube lidar no passado. E a gente quis escrever uma história que não foi a nossa história de fato. A gente inventou determinadas histórias, determinados pontos históricos ali, igual o dia que é celebrado hoje, que é o dia da abolição. Ele foi dado para uma pessoa, para uma mulher branca, né, o crédito de tudo isso que aconteceu. Então, eu acho que a gente não contou a nossa história com honestidade. Então, eu acho que desde o início, né, se tudo tivesse tido realmente um plano de inclusão das pessoas negras, não tivesse tido um planejamento de branqueamento da sociedade brasileira, se a gente não tivesse essas questões identitárias, tentativa de atenuação de negritude, né, do que é ser preto, do que é ser negro no Brasil,
né, partindo desse ponto, hoje, se eu pudesse escrever uma nova história da faculdade, uma nova história de demografia, a gente teria o retrato do Brasil dentro dessa faculdade. Então, a gente teria a quantidade do IBGE, que, tá, né, que se autodeclara preto ou parda, dentro da universidade também, dentro do curso de medicina. Então, a gente não veria uma maioria branca, uma maioria muito homogênea. A gente veria a heterogeneidade que é o Brasil dentro dessa universidade. Então, ela seria um cenário completamente diferente do cenário que é hoje. Ela teria lá nas paredes da faculdade diretores muito diferentes, e não diretores todos iguais. A gente teria na entrada da faculdade não o busto do Arnaldo, né, que tem todas essas problemáticas. Claro que a gente tem que entender a história e a gente também, né, tem que aprender e dar os devidos créditos para quem fez as coisas, mas a gente não veria um busto do Arnaldo, a gente veria, sei lá, o busto de várias pessoas juntas, construindo, né, diferentes, construindo as coisas. Então, eu acho que isso seria, assim, a demografia dos meus sonhos. A gente conseguir enxergar em todos os espaços a realidade do Brasil. Então, a gente entra na faculdade, não é a realidade do Brasil. A gente entra nos grandes hospitais, não é a realidade do Brasil. A gente vê as grandes equipes médicas, não é a realidade do Brasil. Então, a gente faz um recorte, né, dessas nossas vivências. Se a gente for pensar nas nossas vivências, existe um teste bem interessante, que é o teste do pescoço, que é você estar nos seus lugares, né, vocês estão na equipe de vocês, na cirurgia, na ortopedia, olha ao redor de vocês, vira o pescoço, né, no caso, vê se nesses lugares tem pessoas negras, e se existirem pessoas negras, em que posições elas estão? Né, elas estão junto com vocês operando, ou elas são a circulante da sala, ou ela é no máximo a enfermeira da sala, é o seu paciente, quantos pacientes negros vocês atendem, né? Então eu acho que é muito, muito interessante essa reflexão. E essa pergunta, eu dei, né, uma devagada assim, mas eu espero ter respondido, porque de fato, eu acho que esse é o meu grande sonho, seria o meu grande sonho. Se eu pudesse escrever uma nova história da faculdade, ela teria a realidade do Brasil, fazendo, né, uma síntese. Bom, o meu sonho é morar no país que a Lari acabou de descrever, é isso. Eu não tenho nada a acrescentar, é isso, eu quero morar lá. Fantástico. Eu queria dar só o meu relato, então, porque eu não sou negro, só que eu saí do Paraná para vir estudar no Nordeste. E no Nordeste, teoricamente, tem uma concentração maior da população negra. E um susto grande para mim foi quando eu cheguei na sala de aula e não tinha nenhum aluno negro dentro da sala de aula. Acho que isso é reflexo do que vocês estão falando. E algo que esse podcast acrescentou muito para mim foi que vocês falaram lá no início, que vocês comentaram da importância e que Noel também falou do artigo, da importância da pessoa se sentir acolhida e se identificar com o médico. Porque um dos questionamentos sempre grandes na minha cabeça foi em relação a cotas e em relação à renda. Eu vim de escola pública e eu via muitas pessoas que não tinham nenhuma condição, assim, que eram brancas, que eram negras, que eram asiáticas, e eu sempre pensava que se não era algo muito mais justo fazer só por renda. Só que em questão de política pública, vendo esse podcast, eu consegui entender melhor essa questão de identificação e de o paciente se sentir melhor atendido. Acho que até seria legal se puderem comentar, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas pensam muito também, essa questão assim, no Brasil não tem racismo, o problema na verdade é a renda, né, porque a renda dos negros é menor e na verdade confunde a parte racial com a parte socioeconômica, né, o que vocês comentam sobre isso? Isso acontece bastante, esse tipo de comentário ele é bem frequente, né? Mas uma coisa que é importante a gente ressaltar, sim, existem pessoas brancas que estão em vulnerabilidade socioeconômica. No entanto, essas pessoas brancas que estão em vulnerabilidade socioeconômica, as pessoas negras também apresentam isso e tem um fator a mais de ser negra. Então, ela enfrenta coisas a mais, entende? Então, existe a política, porque a política afirmativa ela é para estudantes oriundos do ensino médio público, independente da cor dessa pessoa. E depois você vai ter esse recorte racial. Então, você tem inclusão dessas pessoas também, sabe? E o recorte racial é justamente para isso, para a questão de reparação, porque você tem grande parte da nossa população, da população negra, que não chega à idade de conseguir ingressar na faculdade, porque, por exemplo, ela morreu.
em massacres como o que aconteceu na comunidade de Jacarezinho, sabe? Então, as pessoas negras, elas recebem menos oportunidades. Então, isso não é... Apesar de existirem pessoas brancas que também têm uma vulnerabilidade socioeconômica, a pessoa negra ela tem um agravante a mais, tá? E um grande problema disso, das pessoas enxergarem isso, são as meias-verdades, que a gente escuta essa história que é mais atenuada, para não deixar o Brasil tão feio, a história do Brasil tão feia como ela realmente é. Hoje pela manhã a gente gravou um episódio sobre eugenia com o professor André Mota. Eu não falei, desculpa, gente. Eu tenho um podcast também, que é o Pretória. E hoje a gente gravou um episódio para esse podcast sobre eugenia. E ele comentou sobre o papel do Dr. Arnaldo na eugenia e sobre o tratamento que era dado às pessoas negras e tal. E das meias-verdades, porque se você tem uma história que ela é mal contada, uma história que ela não é contada como ela de fato foi, você tem uma interpretação errada do passado, então você não consegue avaliar direito o nosso presente, e com isso você não consegue desenvolver um futuro melhor, você não consegue projetar um futuro melhor. Então tudo começa com você analisar a história de fato como ela foi, e não como você deseja que ela fosse, sabe? Então eu acho que é isso. Só complementando rapidinho, acho que também uma coisa bem importante que a gente pode falar, né, é sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi, né, uma política instituída em 2009, que com esse intuito de mostrar o racismo como determinante social. Então, a partir do momento em que o racismo é visto como um determinante, né, de saúde também, a gente dissocia um pouco dessa questão da raça, da classe, né, e da raça, porque de fato as pessoas pobres, elas têm muito problema de acesso, beleza, elas têm bastante problema de acesso porque elas têm falta de dinheiro, né, falta de contato com o serviço e tudo mais, só que ela tem, porque ela não tem dinheiro só, ou porque também o profissional de saúde não enxerga essa pessoa negra, né, como digna, vamos dizer assim, de receber esse tratamento, de receber analgesia, né, no caso de mulheres que vão passar por parto e tudo. Então, é muito importante que os profissionais de saúde conheçam um pouco da política também, em todos os seus aspectos. É uma política pequena, não tem muitas páginas, acho que é também bem interessante para todos mesmo, é uma recomendação para todo mundo de fazer essa leitura. E eu acho que também para muito de encontro, né, ao paper que foi citado aqui, e até aí vai do paper às cotas, né, a importância de ter pessoas que pautem isso, que mostrem a importância dessa política para os atendimentos, e até mesmo para a nossa construção, né, na nossa construção social e na nossa construção enquanto médico, enquanto profissional de saúde. Então, acho que só complementando essa resposta, para não ficar só na parte das cotas, mas também como a política nacional, como um objeto importante também. Fantástico, muito legal. Gente, aprendi muito hoje, mas infelizmente a gente está começando a arrumar para a parte final aqui do nosso episódio, onde a gente pede indicações de livros, podcasts, filmes, do que vocês quiserem falar. E para dar um tempinho para os nossos convidados pensarem, o André vai começar dando a indicação dele. O André está caçando o nome da série, mas é uma... Eu estou tentando lembrar o nome certo dela, mas acho que ele, em inglês é Social Wealth Gap, e eu acho que é uma série muito bacana da Netflix, que justamente fala, se esse é o nome mesmo, tá? Eu estou caçando para tentar lembrar o nome, mas que ele fala justamente das diferenças de brancos e negros nos Estados Unidos, é uma série contextualizada nos Estados Unidos, e o o tempo que leva para você equalizar tudo isso. Ele fala de uma série de diferenças que eu acho muito interessantes, que eu nunca tinha pensado no assunto, em bairros onde negros praticamente não conseguem comprar casas que são mais próximas dos lugares onde trabalham, e aí quando você multiplica, por exemplo, o tempo de transporte que essa pessoa tem, ela perde 1 hora a mais por dia, blá, blá, blá. Então, que são coisas que vão perpetuando as desigualdades. Até o final eu vou caçar certinho para ver se esse é o nome, mas eu achei muito interessante essa série. Ele fala também sobre ações afirmativas nas universidades americanas, que tem uma lógica completamente diferente da brasileira, mas que ele mostra que, através de gerações, você diminui a diferença.
lógico, ela continua sendo enorme, mas é que com gerações e gerações para frente a gente consegue fazer algo melhor. Então, acho que ela me ajudou a entender um pouco mais a política de cotas e ela é bem ilustrativa. Então, acho que é uma série bacana. Boa, eu vou recomendar, na verdade, um filme também da Netflix, né? Acho que eu tô vendo muito a Netflix e lendo pouco livro, né? Já falou disso, mas vamos ver um dia que eu vou voltar a indicar livro aqui, porque Netflix é um intervalo entre as mamadas, né? Daqui a pouco o Noel vai indicar os livros da filha dele aqui, Não, cara, já leu Goodnight Moon. Não, música, por outro lado, já tá nas musiquinhas infantis, eu não ouço mais rock, né? Mas enfim, tem um filme que eu vi na Netflix chama Monstro, e basicamente é sobre um jovem estudante negro que ele é acusado de um crime, e mostra toda a trajetória dele nisso, mostra um pouco o julgamento, e é uma visão extremamente interessante, me fez muito pensar e refletir. Então, eu recomendo, acho que faz você pensar. Eu tenho uma série também na Netflix para recomendar, e o nome da série é A Vida e História de Madame Walker, ou C.J. Walker, eu acho que é esse o nome. Era a mesma recomendação de vocês ou não? Não? Então vou falar um pouquinho dela. Ela é uma mulher que ela é negra, e a boa parte da beleza de uma mulher que ela se vê no cabelo dela, né? Então ela tá tendo problemas com o cabelo dela, ela procura um produto, ela recebe ajuda. Travou para vocês? Não? Ela recebe ajuda com esse produto no cabelo, ela começa a passar, mas ela quer vender esse produto também para conseguir a vida dela, né? Ganhar o dinheiro dela. E outra mulher que se acha, porque ela se acha menos negra, ela se acha mais bonita do que ela fala assim, você é negra demais para vender, as pessoas não vão comprar. E essa série é uma série muito interessante, eu ainda não terminei de ver ela, mas só o início eu achei muito legal. Ai, Madame C.J. Walker é maravilhosa, eu adorei, eu assisti de uma vez. A minha indicação, eu tenho duas, na verdade, posso? Pode, você é nossa convidada. Então, a primeira, eu vou de uma série também, já que todo mundo tá indicando série, eu vou indicar série também, que é a série Dear White People, no Netflix, tá como Cara Gente Branca. É muito legal essa série, ela conta a história de universitários negros, e aí tem todo um debate ali, porque tem pessoas brancas e negras, aí começa todo um debate. É muito legal, é muito bem humorada também, eu acho muito legal. E a minha outra indicação é Long Walk to Freedom, que é Longa Caminhada para a Liberdade, que é a autobiografia do Nelson Mandela. Gente, eu sou uma grande fã desse homem. Eu li, tem 700 páginas, mas é muito boa, eu juro, prometo. É muito legal. Eu vou fazer também duas indicações rápidas. O primeiro é o podcast Pretória, gente. Por favor, escuta um podcast da Stephanie, que também tem uma ajuda minha ali, do Rafael, que é uma das iniciativas que a gente faz parte, né? Então, acho que é bem interessante. A gente fala bastante sobre saúde da população negra, né? Então, a gente fala dos indicadores, da política, de alguns assuntos que são um pouco mais delicados, como eugenia, né? Que foi o episódio de hoje que a gente vai lançar amanhã, provavelmente, né? E também queria indicar o filme, eu não sei se vocês já viram, é um filme mais antigo, mas é aquele filme Quase Deuses. Não sei se alguém já viu, é um filme bem interessante, que conta a história do Vivien Thomas, foi um faxineiro de um laboratório da Johns Hopkins, e ajudou um famoso cirurgião, né? Na verdade, ele criou uma técnica, que foi a técnica de Blaylock, que, na verdade, antes ele não tinha tido o devido crédito, ele não tinha sido dado, né, o devido crédito, e depois a Johns Hopkins reconheceu ele e reconheceu as contribuições dele, né, póstumamente, mas, enfim, é uma história muito inspiradora, né, um cara que não era médico, ele ficava ali só observando, e de observar ele criou uma técnica, então é um filme bem interessante, essa é a minha indicação. Muito bom, lembrei até da minha aula de cardio, Accium Blaylock, eu lembro que falava em espanhol, um tubo de Gore-Tex, a única coisa. E, bom, só corrigindo, era mais ou menos isso, agora eu achei em português, é o nome de uma série, chama Explicando, o episódio é a diferença de riqueza entre brancos e negros, e ele vai explicando tudo isso, eu achei muito bacana para
eu acho que serve muito para clarear para as pessoas que não sentem isso, como ele é muito ilustrativo, ele vai mostrando os gráficozinhos, eu acho que é muito bom para as pessoas virarem o pescoço como eu. E só lembrando assim, se vocês não conseguiram pegar e anotar aqui as dicas, elas ficam na descrição do episódio, e ao longo da semana aí também a gente vai postar no Instagram com todas as indicações que foram feitas aqui. Agora eu vou falar a minha indicação. A minha indicação é um livro que chama Think Again, Pense de Novo, mas eu estou traduzindo agora, acho que não tem tradução para o português ainda, do Adam Grant, que é um autor que eu sou muito, muito fã, e ele fala bastante sobre a necessidade que a gente tem de repensar os nossos ideais, as nossas convicções ao longo da nossa vida. E ele mostra como pessoas que têm mais sucesso, que são mais felizes, repensam mais durante a vida deles, aquela coisa de assim, eu pensei sempre assim, é um pensamento totalmente errado. E eu acho que ele conversa muito com o nosso episódio. Eu espero que algumas pessoas que estão aqui ouvindo, que têm alguns pensamentos antiquados, tenham entendido melhor o outro lado e estejam prontos para mudar. Eu acho que mudar é uma coisa super importante. Eu acho que eu consigo olhar para a minha história e pensar que eu acho que eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era 10 anos atrás, uma pessoa que eu era muito diferente do que eu era há 5 anos, e tem alguém que eu tenho que lembrar também, que é uma citação de alguém, que eu não vou lembrar quem que é, que fala que se você não está diferente agora do que você era 1 ano atrás, repense suas ideias, porque você tem que estar diferente, a gente está o tempo todo mudando, é essencial. Eu espero que a gente consiga ajudar as pessoas a mudar aí com esse episódio. Eu realmente acredito que o podcast Muito Além do Gesso tem uma função. Eu espero que a gente ajude as pessoas. Stephanie, Larissa, super obrigado. Estou muito feliz aqui com o episódio, aprendi muito hoje. Queria dar parabéns para vocês, sou fã de vocês, eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem. Continuem assim. Espero que ao longo desse caminho aí vocês mudem para ortopedia. Quem sabe a Larissa tem essa veia aí cirurgiã, quem sabe a gente tem futuras ortopedistas aí com a gente. Contem com a gente, vocês vierem para esse lado, contem com a gente de qualquer maneira. E é isso aí, daqui 2 semanas teremos mais um episódio do Muito Além do Gesso, com um convidado, uma convidada, convidadas, convidados, para a gente saber mais aqui do mundo da ortopedia. E não se esqueçam de seguir a gente onde vocês ouvem o podcast, seguir a gente lá no Instagram e falar pra gente o que vocês acharam do episódio. Um grande abraço e até daqui 2 semanas.